Olá, eu sou o professor Carlo Kleber e tenho uma videoaula para você. Seja muito bem-vindo. Nossa videoaula tem o tema Estatística, Correlação e Regressão e pertence à disciplina Bases Computacionais da Ciência. Adotaremos este sumário para esta apresentação. Motivação, amostra e população, estatística, conceitos básicos, correlação e regressão, e, finalmente, prática, estudo individual e referências. Como motivação para esta aula, nós temos a seguinte ideia. É natural que, quando estamos estudando fenômenos, sistemas, realizando experimentos, não tenhamos acesso a todos os experimentos e seus resultados. Esta é uma verdade. Ou seja, existe algum grau de incerteza associado àquilo que estamos analisando. Nesse sentido, nós podemos dar alguns exemplos. Uma pesquisa eleitoral. Existem candidatos que desejam concorrer. É um experimento de interesse grande, principalmente pensando nas possibilidades futuras, mas nós não temos como, a partir desses experimentos, a partir do estudo desse fenômeno, ter a certeza de quem será o candidato eleito. Então, a estatística entra justamente com essa ideia, a ideia de nos ajudar a trabalhar com incertezas e, a partir dessas incertezas, dentro de um certo grau de confiança, o chamado intervalo de confiança, podemos fazer inferências, entendermos e até mesmo extrapolar, prevendo o que irá acontecer. Esta é a motivação dentro do contexto deste módulo que eu estou apresentando hoje para vocês. Definimos, então, amostra e população. A amostra é um percentual ou um pequeno subconjunto relacionado à população inteira. Então, considerando novamente aquele exemplo relacionado à eleição, a população seria todos os eleitores e uma amostra seria uma parte desses eleitores, que me possibilitasse estudar este fenômeno, estudar esse sistema que vai redundar com a eleição de um candidato. O processo de gerar uma amostra, claro, ele é aleatório. Cada vez que eu tenho uma amostra selecionada, eu vou ter um conjunto de resultados. Se eu tiver um conjunto de diferentes amostras, provavelmente eu vou ter um conjunto de resultados diferentes. Então, a estatística, mais uma vez, vem então para me ajudar também a entender por que isso ocorre e a melhor definir a amostra relacionada à população que eu quero estudar. Então, podemos ter formalmente a seguinte definição. A estatística é um ramo da matemática que estuda como se pode usar uma amostra para tirar conclusões sobre o universo maior, ou seja, sobre a minha população, levando em conta que há variação e incerteza nas medidas. Também serve como apoio essencial para argumentação e sustentação de conclusões advindas de experimentos. Bom, a estatística ela está presente na base de toda ciência experimental. Eu dei um pequeno exemplo relacionado à eleição, mas nós podemos extrapolar esses exemplos e imaginar diversas situações, como, por exemplo, a eficácia de um remédio. O que eu tenho que fazer? Tenho que aplicar aquele remédio, administrar aquele remédio a um conjunto de pacientes. Se os resultados forem favoráveis, significa que aquele remédio, de fato, tem eficácia. Também na parte de redes de computadores, quando eu estudo tráfego, para imaginar ou para tentar projetar a minha rede, por exemplo, na capacidade de armazenamento de pacotes, evitando que informações sejam perdidas. Ou seja, existe uma infinidade de áreas que eu posso aplicar a estatística para derivar estes resultados a partir dos experimentos realizados. É claro que existe uma formulação matemática por trás disso, mas também é verdade que existem softwares computacionais que nos ajudam a realizar estes cálculos. Então, vamos agora a alguns conceitos básicos relacionados a isso que nós estamos discutindo neste momento. O que é a pesquisa científica? Para que serve? Bom, nós podemos entender a pesquisa científica como este processo. Primeiro, eu preciso determinar o objetivo da investigação que eu vou realizar,
Preciso coletar informações, analisar dados, tirar conclusões, para então decidir sobre próximos passos, com base nas conclusões que eu tive. Em uma outra perspectiva, eu posso considerar as seguintes etapas, constituindo esta pesquisa científica. Primeiro, realizar o planejamento, delinear, executar, fazer o processamento e análise daquilo que eu coletei, em seguida, fazer a interpretação devida e, por fim, publicar. A publicação seria a materialidade do que você foi capaz de observar através de um documento, um artigo científico, em uma revista, o artigo em um jornal, um livro, ou seja, qualquer material escrito que pudesse servir como base para futuros pesquisadores ou para pessoas que estivessem interessadas no fenômeno que você estudou. Variáveis. As variáveis, nesse contexto, representam as características que eu quero observar em relação ao meu experimento. Naturalmente, em relação à minha população. Por exemplo, no estudo sobre habitantes, eu posso estar interessado em altura, cor do cabelo, nível socioeconômico e assim por diante. Essas variáveis podem ser divididas em dois tipos, dependentes e independentes. A dependente é aquela que eu quero observar, ou seja, aquela que vai variar sem o meu controle, como o próprio nome sugere. Já a independente é aquela que eu posso controlar, ou seja, eu vou controlar ela para observar o que está acontecendo com a minha variável dependente. Ou seja, em síntese, a dependente é a que eu quero observar no experimento e a independente é a que eu controlo para identificar esta dependente. Novamente, exemplos para tentar entender melhor essa diferença entre dependente e independente. Em um estudo sobre incidência de depressão em adolescentes, a medida do estado de depressão é a variável dependente, ou seja, eu não consigo controlar ela. Ela é a variável que eu observo. Outras medidas, como país de origem, idade, situação familiar, são possíveis variáveis independentes, ou seja, eu escolho. Se eu quero estudar a depressão em adolescentes em diversos países, eu posso definir exatamente o país onde eu quero estudar, ou seja, onde eu quero analisar o fenômeno. Então, ou seja, eu estou definindo o que eu quero, ou seja, eu tenho controle sobre essa variável independente. Uma outra questão seria a idade. Aí eu quero estudar adolescentes que estão entre 15 e 18 anos. Então, novamente, eu estaria controlando a idade, a faixa etária, para observar o quê? A depressão, que é a variável dependente, ou seja, aquela que eu não controlo. Bom, após a coleta dos dados, eu preciso, então, identificar as variáveis, ou seja, medir essas variáveis. E aí entra aquilo que se chama da análise estatística, que é caracterizada pelo cálculo de parâmetros a partir das variáveis que foram medidas. Que parâmetros? A média, a frequência, a variância, a moda e assim por diante. Aquilo que eu tiver interesse para poder ter as minhas conclusões. A análise estatística, ela pode ser dividida em duas áreas, a descritiva e a inferencial. A descritiva é aquela que eu simplesmente apresento os dados, simplesmente isso. Como, por exemplo, o número de acidentes em trânsito que ocorre no feriado. A inferencial é aquela que eu tenho condições de, a partir dos dados coletados, identificar um resultado futuro, como, por exemplo, um processo eleitoral. Aqui está o exemplo. Novamente, estatística descritiva, o número de acidentes nas rodovias federais, um gráfico com a distribuição de dados ingressantes, e para a inferencial, a estimativa da porcentagem da população que votará para um determinado candidato. A identificação da natureza dos dados é de extrema importância para uma escolha correta do método estatístico de análise. Então, neste contexto, os dados podem ainda ser divididos em categóricos ou qualitativos, quando ele não é numérico, como, por exemplo, o estado civil. Mas também podem ser numéricos, ou seja, quando ele é identificado por um número, como, por exemplo, a altura de um indivíduo, no caso de ser um número contínuo, ou, no caso de ser um número discreto, o número de filhos. Bom, vamos falar agora sobre a distribuição de frequência, que seja talvez aquilo que é mais facilmente observado e imediatamente imaginado.
O que é que eu tenho que fazer? É um processo simples de contagem comparativa com o total da população, ou com o total da minha amostra, que vai representar aquela população. Então, neste exemplo, nós temos um certo curso com um certo conjunto de disciplinas. E aqui eu tenho o número de estudantes que estão matriculados nessas disciplinas. Então, apresentando esses dados para vocês, não há como ter uma conclusão ou uma percepção fácil, imediata. Então, eu posso mudar um pouco a apresentação desses dados. Então, agora eu estou mostrando para vocês o método da proporção. Simplesmente eu conto, que é esta frequência, o número de pessoas ou de elementos da minha amostra, que é do meu interesse e meu experimento, e divido pelo total da minha amostra, ou seja, o total de elementos que possui uma certa característica. Para este caso, estou considerando que essa característica é justamente o curso que foi selecionado. Então, por exemplo, para esse curso de economia, eu tenho 42 dividido pelo número total de alunos que estão matriculados nessa faculdade ou nessa escola. Então, a minha proporção é de 42 alunos matriculados na disciplina de economia, considerando um total de 100 alunos que estão matriculados, considerando todos os cursos oferecidos. Então, aqui eu tenho este fator, ou seja, este coeficiente, 0,42. Essa ideia eu posso ter para qualquer um dos cursos que estão sendo oferecidos. Eu posso melhorar um pouco a apresentação desses dados e considerar a chamada porcentagem, ou seja, aquela que é mais, digamos, intuitiva quando pensamos em cálculos estatísticos. Basta apenas pegar aquele fator que eu calculei e multiplicar por 100. Então, aqui, por exemplo, eu tenho, novamente, para o curso de economia, 42%, que advém justamente do fator calculado anteriormente, 0,42, multiplicado por 100. Veja que é um raciocínio bastante intuitivo e bem presente em nossa sociedade, quando estamos discutindo informações. Mas eu posso ainda generalizar, ou seja, imaginar estes coeficientes como sendo razões entre o número de ocorrências e um dado número total. Então, na realidade, o que eu estou fazendo é formulando, ou talvez formalizando aquilo que eu acabei de mencionar. Eu conto, é um processo de contagem, aquilo que me interessa e divido pela minha população total. Esse número de evadidos, por exemplo, dividido pelo total inicial de matrículas, vai me dar um coeficiente de evasão escolar. E, mais uma vez, eu posso utilizar multiplicadores, fatores que vão multiplicar para tentar esclarecer melhor as minhas conclusões. Então, neste caso daqui, eu estou considerando uma taxa. Então, veja, para este exemplo, eu calculei um certo coeficiente, que se referia ao coeficiente de reprovação, 0,2, e multipliquei por 100, e resultou em 20. E eu disse que isso era a minha taxa de reprovação. Então, isso significa que esta taxa de reprovação tem, ou me traduz, ou me dá a percepção de que a cada 100 alunos, 20 ficam reprovados naquela disciplina que eu considerei para obter esse fator de 0,2. Mas eu poderia multiplicar também por 1000. Então, meu raciocínio passaria a ser: a taxa de reprovação significa que de cada 1000 alunos, eu passo a ter 200 reprovados. Ou seja, a verdade é que a escolha do coeficiente depende do que você quer observar e a escolha do fator que você vai utilizar para multiplicar esse coeficiente vai depender da visibilidade, da facilidade de interpretação que você quer dar ao dado que você está apresentando. Vamos falar agora sobre as medidas de tendência central. Ela se refere à dispersão em torno do valor, digamos, médio que você está obtendo ou da centralidade dos dados que você está observando em termos dos valores medidos. Então, estas medidas de tendência central são média, que é naturalmente a mais conhecida e que costumamos utilizar frequentemente, a mediana, talvez um pouco menos utilizada no cotidiano, e a moda. Vamos ver. Para a média, é simples, né? A média basta você somar os valores que você obteve e dividir pelo número de valores que foram medidos. Então, nesse caso daqui, eu tenho alunos, que estão sendo denominados por sujeitos, são 11 alunos, então esse é o número total de alunos,
Obviamente, cada aluno vai ter uma nota, esse é o exemplo que eu estou criando, e este N vai significar 11. E 60 vai corresponder ao somatório das notas. Então, a minha média, a média dessa turma, nesse caso, nesse exemplo, ficou em 5,45. Este é o raciocínio mais imediato e aquele que costumamos utilizar mais. Bom, mas e a mediana? Bom, a mediana é um valor central que divide a distribuição em duas partes iguais. Ou seja, eu identifico qual é esse valor central e ele vai conseguir dividir aqueles valores que foram coletados relacionados à minha amostra em duas partes. Uma parte estará abaixo desse valor e outra parte estará acima deste valor. Então, como que eu devo proceder? Primeiro, eu ordeno os dados. Depois de ordenados, eu vou calcular a mediana da seguinte forma. O valor que ocupa a posição central, se a quantidade de valores for ímpar, e a média dos valores centrais, se a quantidade for par. Vamos dar um exemplo que fica mais fácil. Aí está, o gasto de energia elétrica, quantidade ímpar de valores. Meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Então, o custo 25, 22, 35, 28, 35. Vou ordenar. A ordenação se deu e aqui está ela. 22, 25, 28, 35, 35. Então, o valor central, 28. Então, 28 é a minha mediana. Mas e se a quantidade de valores fosse par? Neste caso, acrescentei mais um mês, junho. Novamente, ordeno. Então, eu passo a ter 22, 25, 28, 33, 35 e 35. Valores centrais, 28 e 33. Somo 28 com 33, divido por 2 e tenho 61. O somatório, perdão, 61 somatório. Vou dividir por 2, aqui está. E vou obter, então, a minha mediana, 30,5. Ou seja, são resultados que podemos obter facilmente. Bom, e a moda? A moda tem uma definição bastante intuitiva, é aquele valor que mais aparece no meu conjunto de valores que foram obtidos, relacionados, por exemplo, a uma amostra que escolhi. Nesse caso, o número que mais se repete aqui é o 7. Veja que ele ocorre em 3 vezes. Este daqui não tem nenhuma moda, porque todos os valores aparecem apenas uma vez. E neste caso aqui? Neste caso eu tenho duas modas, 5 e 7. Ou seja, 5 aparece 3 vezes, 7 aparece 3 vezes. Então, são os números que mais se repetem. Nesse caso, eu digo que eu tenho duas modas. Então, eu chamo de bimodal. Aqui eu tenho os gráficos relacionados. Unimodal e bimodal. Bom, agora vamos falar sobre essas medidas de dispersão. Vimos as medidas de tendência central, ou seja, aquelas que procuram mais a centralidade dos dados, ou seja, nos dá uma ideia de qual seria aquilo que se aproximaria mais de uma condição de média, por assim dizer, e agora nós vamos analisar esta dispersão, ou seja, o quanto, na verdade, eu me afasto desta média. A ideia da dispersão, ou seja, a importância da dispersão, é quando nós percebemos que, por vezes, a média pode não significar muito, se eu tenho uma variabilidade alta associada aos dados que eu estou medindo. Então, aqui está. Primeiro, o desvio, diferença entre cada valor e a média. Então, eu observo o meu valor, diminuo da média. Ele está aqui calculado nesta coluna. E o desvio médio, ele é calculado por esta fórmula. Eu tenho somatória dessas diferenças entre o número que foi obtido e a média, de forma modular, ou seja, eliminando o sinal. E vou dividir pelo número de medidas, no caso aqui está sendo indicado como eventos relacionados a cada aluno, dividir pelo número de eventos que foram observados ou o número de medições que eu realizei. Então, eu tenho condições de realizar esses dois cálculos. Então, aí eu já começo a ter uma ideia de como eu estou me afastando da minha média, ou seja, daquela ideia de centralidade de dados. Bom, uma medida de dispersão bastante conhecida e utilizada é a chamada variância. E aqui está o cálculo dela. Variância, o somatório dessas diferenças que eu acabei de mostrar para vocês, elevado ao quadrado, dividido pelo número de medições que eu realizei, menos 1. E tenho ainda o desvio padrão, que é a raiz quadrada desta variância. Claro, quanto maior forem esses números, mais afastado eu estarei da minha média. Ou seja, inicialmente eu calculo medidas de tendência central, ou seja, busco essa centralidade, observando moda, mediana, média.
Mas depois eu devo ainda calcular medidas de dispersão, para então poder dizer se essas medidas de tendência central de fato são importantes. Porque se eu observar que a variância e que o desvio padrão são altos, significa que eu devo observar os valores que eu obtive como medidas de tendência central com um pouco de cuidado. Aí está a formulação para a variância, desvio padrão, e uma tabela com números que vocês devem praticar para confirmar estas formulações. Agora vamos falar sobre correlação e regressão. Dois itens bem interessantes. A correlação, ela me diz como uma variável está relacionada a outra, ou seja, qual a influência que uma tem sobre a outra. E o que eu espero a partir dela é obter um número. E esse número deve me dizer se existe uma forte correlação ou se existe uma fraca correlação. A regressão, ela tem o objetivo de derivar uma equação. E a partir desta equação, eu consegui observar melhor o fenômeno, seja através de uma formulação. Então, repetindo, a correlação me dá um número. Esse é o objetivo, para que eu saiba se existe uma forte correlação ou uma baixa correlação. E a regressão me dá uma equação que eu posso utilizar principalmente para fazer previsões. Então, vejam só, qual o tipo de relação que existe entre essas variáveis da tabela? Horas de treinamento e número de acidentes. Número do sapato e altura da pessoa. E assim por diante. Então, com essa tabela, eu estou mostrando para vocês algo que é bastante intuitivo de se imaginar. Se eu treino, por exemplo, uma pessoa por mais horas, eu devo diminuir o número de acidentes. Mas não basta só imaginar, é preciso medir. E aí é onde entra o meu experimento. Bom, como eu havia dito, a análise de correlação vai nos dar um número, indicando se esse grau de relacionamento é forte ou é fraco. E a análise da regressão vai me dar uma equação matemática. É natural observar a correlação e regressão, principalmente quando nós estamos fazendo pesquisas, quando nós queremos deduzir resultados, quando nós queremos prever o futuro. Então, são variáveis extremamente importantes ou itens que devem ser cuidadosamente observados em qualquer trabalho de pesquisa. Bom, quando eu estudo correlação e regressão, é natural que eu tente esboçar primeiramente um gráfico para ter uma ideia do que vai acontecer. Esse gráfico, do ponto de vista intuitivo, do ponto de vista visual, ele é bastante interessante, porque já pode me dar uma ideia sobre o que está acontecendo. Então, vamos para alguns exemplos. Esse eixo X, que é a variável independente, representa horas de treinamento em uma linha de produção. E o eixo Y, que é a variável dependente, ou seja, aquela que eu quero observar, representa o número de acidentes na fábrica. Então, fica claro, né, que aqui eu tenho uma correlação negativa. Ou seja, à medida que eu aumento as horas de treinamento, o número de acidentes decai, como já era de se esperar. A gente diz que, nesse caso, a correlação negativa, como eu já havia mencionado, porque há um decaimento. Conclusão, se eu treinar mais, eu reduzo o número de acidentes. Neste caso, já vemos algo diferente. Estamos analisando agora o consumo de bens, considerando a renda média das pessoas. Então, veja só o que acontece. Quanto mais rica é a população, advindo, claro, de um estudo baseado em amostras, eu vou ter um maior consumo. Então, significa que a correlação aqui ela é positiva. Bom, agora a correlação ela pode também ser linear ou não linear. Se for linear, ou seja, esse relacionamento, eu vou ter uma reta que vai estabelecer este relacionamento. Se for não linear, então a curva não será mais uma reta, conforme está sendo exemplificado através desses dois gráficos. Nenhum deles representa ou pode ser representado através de uma reta. Então, diz-se que a correlação é não linear. Agora eu tenho o que é chamado de coeficiente de correlação linear. É aquele número a qual eu me referi no início da discussão deste item. Eu preciso derivar esse número para poder afirmar que a correlação é forte, ou que ela é fraca, ou que ela simplesmente não existe, é neutra. Aí está, matematicamente, numericamente, o que significa isso. Valores próximos de -1 me diz que a correlação é linear
negativa e é forte. Valores próximos de zero para esse R deve dizer que não existe ou existe pouca correlação linear. E, finalmente, o mais um. Disse que a correlação é linear, é positiva e é forte. Eu preciso calcular esse número. Mas como eu calculo esse número? Aqui está a fórmula para ele. Coeficiente de correlação linear entre o número de faltas dos alunos por semestre e as respectivas notas finais em uma determinada disciplina. É um exemplo numérico que você deve praticar após o fim da aula. Aqui estão apresentados os valores numéricos, aquela formulação que eu acabei de lhe mostrar e o respectivo cálculo. Ou seja, a partir desse valor, eu percebo que existe uma correlação negativa e que é forte. Ou seja, significa que quanto mais você falta à aula, pior é a sua nota. Outro dado bem interessante, ou outra discussão bem interessante, é a descoberta sobre se existe ou não causalidade naquilo que você está observando. Por vezes, podemos ser levados a cometer equívocos e achar que uma variável está relacionada à outra, quando na realidade não está. Então, aí está o cuidado que você deve ter ao escolher o experimento que você vai medir, ou seja, o experimento que você vai considerar. Ou seja, cuidado com a variável ou as variáveis. Nesse caso, o que temos? Nós temos um estudo da população de uma cidade na Alemanha contra o número de cegonhas que foram observadas em um determinado ano. Então, veja só. A população de cegonhas está aumentando e a população de humanos também está aumentando. Então, significa que há uma relação entre cegonhas e a população? Não, não é? É um exemplo, claro, bastante didático, mas que se eu traçasse esse gráfico de dispersão, eu poderia ser levado a acreditar que sim, que há uma influência entre cegonhas e a população, ou seja, o número de habitantes. Então, cuidado com a escolha das variáveis que você está fazendo. Frequentemente, quando duas variáveis parecem estar fortemente associadas, porque x e y estão nesse caso, né? Na verdade, elas estão associadas a uma terceira variável. Nesse caso aqui, esta variável seria o tempo, que não está aparecendo naturalmente neste gráfico. Então, isso reforça a importância do que eu estava mencionando. Cuidado! Ao escolher suas variáveis, tenha cuidado para que não exista uma terceira variável, que na realidade é que está influenciando essas duas escolhidas por você. Chegamos então à regressão. Conforme eu havia dito para vocês, o propósito da regressão era derivar uma equação. Estamos considerando aqui sempre uma correlação linear, ou seja, vamos expressar essa regressão através de uma reta. Então, é fácil. Essa reta deve ter essa forma. Y é igual a m vezes x mais b, onde m é a inclinação da reta e b é o chamado intercepto. Aqui nós temos as formulações para você calcular m e b. Bom, além da regressão linear, conforme eu estava esclarecendo anteriormente para vocês, existem outras, né, que não são lineares. Então, elas podem se apresentar na forma exponencial, logarítmica, polinomial, de potência, dentre outras. Estas nós não vamos considerar em nosso estudo. Bom, como perguntas, você deve fazer as perguntas nas aulas síncronas ou nos horários de atendimento. Aqui o cone de aprendizagem, reforçando a ideia do exercício prático das atividades. Nós estamos utilizando o ambiente de dia, é aquele onde você vai ter essas atividades numéricas para fazer a utilização de formas e, claro, dos softwares computacionais que nos auxiliam, né, para o cálculo desses valores. Em verdade, a maior parte desses valores já são derivados ou já são calculados de forma automatizada, eu diria, através das ferramentas. Mas, claro, é sempre importante saber quais são as equações que estão sendo utilizadas, que foi o propósito da apresentação destas fórmulas. Chegamos, então, finalmente, como eu estava mencionando, no dia. É preciso agora que você realize sua atividade no dia. E lembre-se sempre, né, que Deus vai sempre te ajudar. Lógico, mas desde que você sente e estude. Aí estão as referências que foram utilizadas, né, para a elaboração
De forma principal, claro, para a elaboração desta videoaula. Noções de estatística, correlação e regressão é o capítulo 3 deste livro. Os slides que eu utilizei para essa apresentação estão disponíveis em meu site público. É só entrar lá, acessar e você vai ter os slides. Além disso, tem uma lista de exercícios, tá? Já pronta para que você possa exercitar estes conhecimentos. Juntos somos melhores. Terminamos então mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado. Então, nos vemos em breve em um próximo encontro. Fiquem muito bem. Um grande abraço.